Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Sou Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre a diversidade na Umbanda, como surge essa diversidade e o que acontece quando um guia espiritual, uma força espiritual vem trazer algo novo, né? Como que a gente deve se comportar a respeito dessa situação. Para você que está chegando hoje no canal, eu sou Beto Angeli, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, e eu peço para que você se inscreva no canal, clica no botãozinho vermelho aí, inscrever-se, e ative o sininho para receber todas as notificações e acompanhar os nossos vídeos a partir de agora. Peço também que você deixe o seu like, é muito importante o like, e que você comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dê sua opinião também. Se você quiser que eu grave um vídeo para você de algum tema específico, coloca aí o tema que você gostaria. Se você quer fazer uma pergunta diretamente para mim, seja uma pergunta sobre assuntos religiosos ou qualquer outro tipo de questão que você quer que eu responda em vídeo, coloca a hashtag resposta em vídeo e coloca aí a sua pergunta e eu vou responder em vídeo para você. Bom, diversidade na Umbanda. Diversidade não é uma coisa fácil de aceitar na vida. Por que não é uma coisa fácil de aceitar na vida? Existe ainda, infelizmente, muito preconceito enraizado no ser humano. Preconceito daquilo que é diferente. Preconceito daquilo que não condiz com o que você acredita ou com o que você pratica ou com o que você é. Então nós temos grupos que sofrem preconceito e esses próprios grupos internamente têm preconceito. Preconceito contra eles mesmos, preconceitos contra aquelas outras pessoas ou contra outros grupos menores ainda. E dentro da Umbanda não é diferente. O umbandista ele sofre preconceito, a Umbanda em si sofre preconceito, mas ainda assim um umbandista, mesmo sentindo na pele o que é o preconceito, ainda assim consegue ter preconceito. E é justamente para isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para afastar um pouco dessa questão do preconceito e falar sobre a diversidade na Umbanda. A Umbanda ela é composta praticamente por terreiros e médiuns de Umbanda, umbandistas. E esses terreiros, eles são geridos, eles são compostos unicamente por médiuns, né? E esses médiuns são o que dão o parâmetro do terreiro, são o que ditam a regra do terreiro, né? O encarnado, em conjunto com o desencarnado, em conjunto com o guia espiritual, dita as regras do terreiro. E cada terreiro ele tem as suas regras por conta de diversos fatores. A comunidade que o envolve, né, o grupo de pessoas a qual ele atende. Por quê? Quando você frequenta uma comunidade em determinado lugar e vai para uma outra comunidade, outro grupo de pessoas, né? Você tem que mudar o perfil. Não é a mesma forma. Você ter um terreiro, por exemplo, em Minas, não é o mesmo perfil de você ter um terreiro em Recife. Não é o mesmo perfil de ter um terreiro no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Cada lugar tem a sua cultura própria, a sua forma de ver a vida e de ver o mundo, né? A cultura é o filtro que as pessoas utilizam para enxergar o mundo, né? Então você tem que ter ali questões culturais bem definidas para colocar ali as variáveis das regras do seu terreiro. Mas o terreiro não consiste somente em regras de convivência ou regras sociais. Ele também consiste numa coisa que nós chamamos de raiz ou tradição. Raiz ou tradição. O que é uma raiz ou uma tradição? A raiz ou a tradição, quando relacionadas à Umbanda, elas representam uma continuidade de determinado fundamento ou de determinada prática. Então, vou exemplificar aqui para você. O médium 1
eu vou usar números aqui para não ficar falando nomes, porque aí às vezes você aí conhece um médium com esse mesmo nome e aí vai gerar uma situaçãozinha, né? Então, para evitar, o médium 1, ele recebe do guia espiritual dele as orientações para realizar um trabalho de umbanda de determinada forma. Já um médium formado, tal, né? O que é um médium formado? Aquele médium que já se desenvolveu mediunicamente e tem o domínio sobre determinado terreiro, sobre determinada comunidade, ou seja, ele é o chefe ali. E aí o guia dele vem e fala, olha, você vai trabalhar assim, assim, assim. E esse médium, ele conduz diversos outros médiums aqui ao redor. E ele transmite esse conhecimento para outro médium, o médium 2. Esse médium 2, ele sai e monta a casa dele. Então nós temos o médium 1 e o médium 2. Os dois são dirigentes, os dois têm suas casas. Esse médium 2, ele segue o que ele aprendeu desse médium 1. Então ele segue uma raiz, ele segue uma tradição. Ele segue aquela base. Porém, é preciso compreender que ninguém, repito, ninguém segue exatamente aquilo que a sua tradição, que a sua base o ensina. Por quê? Existem muitas diferenças entre ser chefe deste terreiro e ser chefe deste. Pode ser terreiro vizinho, ó, vizinho de parede. Podem ocupar até o mesmo espaço. Mas existe muita diferença na condução. Por quê? Porque, primeiro, o médium 1, ele teve uma criação na vida, uma criação enquanto pessoa, uma criação profissional, uma criação pessoal. Ele teve relações durante a vida, relacionamentos e relações com pessoas que acrescentaram algo a este médium. E tudo isso construiu a personalidade mediúnica. Soma-se isso ao que o guia espiritual traz para ele, e você tem ali uma fórmula, você tem um formato. Esse formato é o formato daquela prática, daquele terreiro. Quando ele transmite essa informação para o outro médium, para o médium 2, esse médium 2, ele teve outra criação. Por mais que a criação seja parecida, são irmãos, por exemplo, esse médium 2, ele foi criado de forma diferente, não foi criado de forma idêntica. E essa pequena diferença fez com que já tivesse ali uma mudança nessa fórmula. E esse médium 2, ele conheceu outras pessoas, ele conviveu com outras pessoas, ele recebeu o aprendizado de outras pessoas. E aí a gente já está mudando mais ainda a fórmula. Então, quando ele chega na condução do terreiro, ele tem uma personalidade diferente daquele médium 1. Até porque esse médium 1 foi base para o médium 2. Então, esse médium 2 tem uma base que o médium 1 não teve, que é ele mesmo, né? Então, existe uma personalidade diferente ali para conduzir. E aí, nós vamos para o que é trazido pela espiritualidade. E encontramos ali um outro guia espiritual. Não é o mesmo. Não é o caboclo que manifesta no médium 1, não é, por mais que tenha o mesmo nome, não é o mesmo que manifesta no médium 2. Então este caboclo também tem uma vivência, uma personalidade diferente. Então soma-se tudo isso. E nós temos o quê? Nós temos dois terreiros diferentes. Isso dentro de uma mesma tradição, né? Isso dentro de uma mesma raiz, seguindo uma linhagem ali. Então um terreiro, por mais que ele seja base para outros, os outros não são iguais, nem entre si, nem iguais ao terreiro. Cada terreiro é único. Então, dentro de uma tradição, dentro de uma sequência, de casas, né? Uma materna e outras filiais, vamos dizer assim, existe muita diferença. Existe muita diferença no sentido
de condução, no sentido doutrinário, no sentido prático. Você pode até ter um ritual ou outro que é igual, talvez uma série de rituais que sejam iguais, porque você recebeu daquele jeito e vai transmitir daquele jeito. Mas até mesmo esses rituais, na hora de colocar a mão ali, sai diferente. É como se eu fizesse um bolo, te entregasse uma receita e você fizesse o mesmo bolo na sua casa. Um dos dois vai ficar melhor do que o outro, vai ficar mais gostoso, vai ficar mais macio. Por que eles vão ficar diferentes se é a mesma receita? Porque são pessoas diferentes fazendo. E aí existe uma coisa muito interessante, porque assim, existe uma valorização hipócrita de tradições e raízes que, ouça bem, que é uma situação, no mínimo, falsa, é uma situação, no mínimo, eu não tenho a palavra correta aqui para falar para vocês. A vontade era de dar um pause ali e pensar uma palavra melhor, mas eu quero fazer o vídeo assim no batidão, sem interromper. Uma valorização hipócrita de tradições e raízes, onde só se valoriza aquilo que vem da sua origem. Só se valoriza aquilo que vem da sua origem. Então, o que eu faço? Eu tenho meu terreiro e eu falo assim, olha, meu pai trouxe, eu estou falando de forma genérica, não estou falando do meu pai de santo nem de mim, tá? Eu tenho meu terreiro e o meu pai de santo, seja ele qual for, ele trouxe tal fundamento. E aí um outro médium, um outro lugar, ou um filho de santo meu, traz um outro fundamento. E aí eu falo, não, esse aí tá mistificando. Isso não é real. Real é o que meu pai de santo trouxe. Ou seja, é hipócrita isso, né? Você fala que só tem valor aquilo que determinada pessoa trouxe. E isso é muito comum de encontrar. Então, eu aceito a mediunidade de algumas pessoas e aquelas pessoas que não falam o que eu quero ouvir, eu digo que a mediunidade não serve. E esse é o maior preconceito que se tem dentro da Umbanda. Esse é o tipo de pessoa que deve ser combatido nessa prática. Não deve se permitir que desvalorize a mediunidade de um ou de outro, porque ali também tem um guia espiritual trazendo um fundamento. Então quer dizer que se eu fui criado numa casa, criado no sentido religioso da coisa, o meu guia espiritual agora já era, amigão. Seu médium foi criado ali, agora você é obrigado a seguir aquilo. Não, o seu guia espiritual não é obrigado a nada disso. Ele pode trazer os fundamentos dele. Qual o problema? Ah, eu tenho que pedir baixa lá da minha casa, eu tenho que ir embora da minha casa. Por mais que eu goste da casa, por mais que eu goste dos guias ou das pessoas, eu tenho que ir embora porque o meu guia espiritual quer trazer um fundamento e eu não posso trazer esse fundamento do meu guia espiritual porque eu sou obrigado a seguir isso aqui. Porque se eu não seguir isso aqui, eu sou a ovelha negra da família, eu sou o peixe fora d'água. Se eu não seguir isso aqui, eu estou desrespeitando. Quem diz que eu estou desrespeitando, quem diz que eu devo seguir obrigatoriamente isso, é que está desrespeitando. Está desrespeitando as minhas forças, está desrespeitando a minha caminhada, a minha jornada. A gente fala muito de Zélio de Moraes, mas existem muitos outros médiuns que surgiram ao mesmo tempo que ele. A gente tem ele como marco central ali da fundação da Umbanda, porque foi quem organizou o culto como é hoje. Mas nem tudo começou com ele. Existem outros médiuns vindo de outros lugares, tão bons quanto, que trazem fundamentos, que trazem métodos e que trabalham muito bem. O que todos esses terreiros têm que ter em comum? A caridade. A caridade. A caridade é a base. Tenho que praticar a caridade. A caridade não quer dizer ser bobo. A caridade não quer dizer que eu vou atender todo mundo, toda e qualquer pessoa. A caridade quer dizer que eu vou trabalhar para o benefício da outra pessoa sem querer nada em troca. Acabou. Mas não importa para quantas pessoas eu vou trabalhar.
Se o meu terreiro vai ser elitizado ou não. Se o meu terreiro vai atender só esse tipo de pessoa ou só aquele tipo de pessoa. Se o meu terreiro vai atender só de segunda-feira ou se ele vai atender segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Caridade é você auxiliar uma pessoa sem querer nada em troca. E o auxílio, nesse sentido, é auxiliar as necessidades, não é cursinho, coxinha. Ah, vem aqui no meu terreiro que eu vou dar coxinha grátis para todo mundo. Não, não é isso. Isso não é caridade. Caridade é você auxiliar a pessoa para que ela tenha condições de comprar aquilo que ela quer para a vida dela, quer comer. É você ajudar ela a ter um emprego, você ajudar ela a se tornar um bom profissional. Enfim, mas a questão toda do vídeo não é essa. A questão é o que tem em comum entre os terreiros é a caridade. Fora da caridade, tirando esse elemento comum dos terreiros, cada um é livre para trabalhar aquilo que a sua entidade traz. Por mais que você siga uma tradição, eu vou falar de mim agora. Eu estava falando de forma genérica, mas vou falar de mim. Eu sigo uma tradição. Eu tenho um uniforme na minha casa, e esse uniforme veio da casa do meu pai, que veio da casa da mãe dele, que veio, entendeu? Então nós temos uma tradição nesse sentido. Existem algumas obrigações feitas na minha casa que eu recebi do meu pai, que recebeu da mãe dele, que recebeu, e assim por diante. Mas se o guia-chefe da minha casa chegar e falar, ó, a partir de hoje a gente vai plantar bananeira, a gente vai plantar bananeira. Quem manda é o guia-chefe. A minha tradição não está lá dentro da minha casa atendendo os consulentes. A minha tradição não está lá vivenciando o que eu vivencio. Eles não sabem o que eu passo lá. Eles podem imaginar com base no que eu falo, mas eles não sabem o que eu passo lá. Eles não sabem qual é a necessidade daquela comunidade. Então ninguém pode chegar e falar, olha, esse guia não pode fazer isso. Esse guia não pode fazer aquilo. Ou isso não é assim que faz. Não é assim que faz na sua forma de fazer. Existe 1 milhão de terreiros de Umbanda e cada um faz de uma forma. Eu coloquei um vídeo aí sobre o Tempo Santo e coloquei também uma pesquisa no YouTube sobre Tempo Santo. Muitas pessoas, Tempo Santo, para quem não sabe, é Quaresma, né? É relacionado à Quaresma. Muitos terreiros não param na Quaresma e nem ligam para a Quaresma. Muitos terreiros ligam para a Quaresma, fazem um estardalhaço com a Quaresma. Outros param na Quaresma. Outros plantam bananeira. Outros só trabalham com Exu. Outro não trabalha com Exu. Cada um faz de uma forma e todos estão aí. Isso significa que ninguém está errado. Todos eles estão corretos. Cada um dentro da sua forma. Não tem certo e errado. Então você que procura o erro no outro terreiro, o errado é você. Não tem certo e errado, tem o bom senso e a caridade. Você não vai fazer uma coisa que fuja ao padrão cultural e social e vai dar prioridade à caridade. Mas além disso, acabou. O que o guia-chefe manda dentro do terreiro, ele manda. E aí você vai escolher o quê? O que o seu guia-chefe manda ou o que vem na ordem de não sei aonde, de não sei quem, que não sabe qual é a sua realidade. Porque ninguém sabe qual é a realidade do seu terreiro, ninguém de fora sabe. Ah, não, eu frequento lá o terreiro do meu pai, eu sei como é que é a realidade dele. Ok, mas eu frequento todas as gírias, então eu sei como é a realidade lá. E só quem frequenta todas as minhas giras sabe como é a realidade. Não tem como, por exemplo, eu vou brincar aqui com o irmão, um grande abraço para o meu irmão Renato Chalian. Muitas vezes eu visito o terreiro dele, ele visita o meu terreiro, mas não tem como eu dizer que eu sei qual é a realidade dele, qual é a realidade da comunidade dele, qual é a realidade cultural dele, para dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Eu desconheço a realidade. Por mais que eu vá lá nas giras, algumas vezes, chego lá, sou bem recebido, trabalho junto com eles, mas desconheço a realidade dele. E ele desconhece a minha.
Ele não tem como virar para mim e falar: olha, seu caboclo não pode fazer isso. Mas por que que meu caboclo não pode fazer isso? Ou você não pode fazer isso. Por que que eu não posso? Você não conhece minha realidade, você não sabe como é. Não é? A mesma coisa eu com relação a ele. Então é muito comum a gente ver pessoas taxando o outro e falando assim: ah, porque o outro não pode fazer aquilo. Ah, porque aquilo é errado. Ah, porque aquilo não pode. Ah, porque não é assim. É claro que existem formas e formas de se fazer as coisas. E sempre existe a melhor forma de fazer determinadas mudanças. Mas as mudanças têm que ser aceitas. As mudanças têm que ser feitas. A Umbanda é uma religião que evolui e caminha com o tempo. Ah, não, eu prefiro o meu jeito lá de 1930. Ok, tudo bem, faz o teu jeito lá de 1930, mas não critique o meu, não seja preconceituoso. Você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha vivência, você não conhece a minha comunidade. Quem conhece sou eu. Eu sei se eu tenho que ter giras de Exu com mais frequência ou com menos frequência. Eu sei se eu tenho que ter uma semana de Exu, uma de Caboclo, uma de Exu, uma de Caboclo. E ninguém pode chegar para mim e falar: olha, não pode ter Exu toda semana, hein? Ué, como não pode? Você não conhece minha comunidade, você não sabe o que eu passo lá. Então, vamos parar de criticar e aceitar a diversidade, aceitar a diferença e entender que fundamento não vem só da tua casa. Fundamento não vem só da tua raiz. Fundamento não vem só da sua tradição. O fundamento pode vir, inclusive, de quem está hierarquicamente abaixo de você. Porque assim como tem um guia na tua cabeça, um guia na cabeça do teu pai de santo, do teu vô, do teu bisavô, do seu tataravô, tem um guia na cabeça do teu filho também. Do teu sobrinho, sei lá como é que você lida. Se tem um guia na tua, tem na do outro. Se você confia no teu, respeito do outro. Então, tradição é base, apenas base. O que você vai pôr em cima dessa base, aí é do guia espiritual e do médium, com base na comunidade, na cultura local. Então, esse foi um vídeo para falar para você sobre tradição. Foi um vídeo para falar para você sobre essa questão da diversidade que existe. Então, eu vou colocar aí o título do vídeo: Diversidade versus Tradição, para você entender que, mesmo que você siga uma tradição, existe a diversidade. Cada casa trabalha de um jeito. Cada cultura trabalha de um jeito de acordo com a sua comunidade. Então, cada um dá aquilo que tem no seu ambiente. Não dá para você morar numa ilha cheia de banana e querer comer maçã. Você tem que comer banana. E você que mora numa ilha cheia de maçã, querer comer abacate. Não, é maçã. Entendeu? Então, fica aí a mensagem, fica o recado. E para você que vestiu a carapuça, se ofendeu, se chateou com o que eu falei, muito obrigado, o problema é seu, unicamente seu. Um grande abraço e axé.